Fala aí, galera da 2M. Vamos aqui começar agora com um PowerPoint, né, com explicações de seu querido professor. Olha que maravilha, tá? Vai parecer que vocês estão em sala de aula, todo mundo de olho fechado, meio que dormindo, e eu falando aqui para vocês, tá? Bem, então a gente vai começar falando agora das revoltas coloniais. Na verdade, a gente já tinha começado isso lá na escola, né? Vamos então retomar do começo, tá? E lembrando que nas revoltas coloniais o que a gente está falando é um pouco de revoltas que aconteceram durante o período Brasil-Colônia, né? Saindo um pouco de uma ideia de que estava tudo tranquilo no Brasil, né? E lembrando aquilo que a gente já falou desde lá do ano passado da UEM, que quando a gente fala em Brasil, né, principalmente no tempo colonial, a gente está cometendo um certo anacronismo, né? Assim, não existia um Brasil. Existiam várias regiões dentro aqui do domínio português nas Américas, que era, né, tinha o nome de Brasil, a região como um todo, mas as pessoas não se viam como brasileiras, como parte de um Brasil, e sim uma identidade um pouco mais regional e uma ligação mais direta a Portugal, né? Então a gente vai ver dentro desse quadro de revoltas coloniais, revoltas do período do Brasil colônia, digamos assim, né? As revoltas nativistas, que foi o que a gente começou a falar na escola, né? As revoltas daquele período mais inicial, né? Grande parte do período colonial brasileiro, mas são revoltas sem essa intenção de separação de Portugal. As revoltas emancipacionistas, essas sim que queriam a emancipação, a separação de Portugal, ainda que não do Brasil como um todo, né? Como a gente já falou. Revoltas indígenas e revolta de negros, né? Vamos passar rapidamente por esses grupos minoritários, tá? Minoritários em termos de poder e de ação, né? De força, tá? Mas que é sempre importante a gente lembrar também que não eram grupos que assistiam e aceitavam tudo passivamente, né? Eram grupos ativos e que buscavam as ferramentas que tinham para poder tentar resistir, né, à ação dos portugueses sobre o seu dia a dia. Beleza? Então, para a apresentação ficar um pouco menor e não ficar tão pesada e tudo mais, eu vou dividir essa apresentação em duas partes. A parte 1 vai ser, né, a parte das revoltas nativistas, tá? E aí depois, em outro arquivo, tá, vocês vão ver a parte 2. Então, as outras três partes da apresentação, tá certo? As outras três sessões da apresentação. Bem, então vamos lá, vamos falar das revoltas nativistas, então. As revoltas nativistas, né, elas vão ocorrer entre o século XVII e XVIII, né? 1601 começa o século XVII, 1800, né, acaba o século XVIII, tá? E a grande marca delas é que elas não têm uma proposta de independência, de separação. Elas aceitam o domínio português e veem o domínio português como normal, né? As pessoas, né, os revoltosos, digamos assim, eles se veem como súditos de Portugal, súditos do rei de Portugal, e se sentem portugueses. Tá? Então eles não pensam na independência. Né? Elas são, na verdade, revoltas de caráter local, tá? Sua grande maioria mobilizadas pelas elites, que estão descontentes com elementos distintos em cada uma delas do pacto colonial, né? Da relação política entre Portugal e localidade, tá? Mas não questionando a ação de Portugal, né, o direito, a legitimidade da ação portuguesa, mas sim a forma com que ela se dá. Eles querem uma reformulação desse pacto colonial e não a sua ruptura, não a sua quebra. Tá? Então, dentro dessas revoltas, tá, cada uma vai ter o seu próprio ponto, né, de crítica ao pacto colonial. Vamos ver cada uma delas aqui então, rapidinho. Tá? A primeira, a gente já falou, é a revolta de Beckman. Lembrando, não confundir com Beckham, o jogador de futebol. Tá? Revolta de Beckman, acontecida no Maranhão, tá? Em 1860, 1684, não 1800, 1684. Tá? E a revolta de Beckman, ela marca aí duas questões importantes. Tá? Uma que vai transpassar por grande parte da colonização portuguesa, que é justamente a questão da escravização indígena. Né? É um conflito entre latifundiários locais, né,
e jesuítas. Os padres jesuítas da Companhia de Jesus, eles eram contra a escravização indígena, né? Nós já falamos também bastante disso, tanto no ano passado como esse ano, em que, uma vez que os padres têm a pretensão de escravizar índios, eles são contra a escravização dos mesmos, desses índios, né? É compreensível. Você não vai querer se converter para a religião do cara que está escravizando teu irmão, né? Então, isso é compreensível, principalmente de tribos amistosas. Tá? As guerras justas, as guerras contra grupos indígenas, teoricamente davam a permissão, né, dos colonos escravizarem os índios capturados, né? Mas a não escravização de índios era uma estratégia também de defesa, né? Porque quando começava-se a escravizar os índios próximos, essas tribos, esses grupos indígenas se voltavam contra as colônias portuguesas, né? Os povoados dos colonos portugueses. Tá? Então, né, em 1680, um pouquinho antes aí dessa revolta, tá, o monarca português acaba escutando uma reivindicação desses jesuítas. Tá? Ele decreta a libertação de todos os índios que estavam escravizados na região do Maranhão, lembrando que não eram poucos. A região do Maranhão era uma região em que, né, a produção local de algodão, criação de animais, drogas do sertão, né, elas não eram tão lucrativas, então era mais difícil para esses latifundiários, né, esses donos de terra, conseguirem comprar escravos africanos, que chegavam muito caros. Eles vinham para o Rio de Janeiro, né, ou para Pernambuco, e de lá teriam que ser comprados por eles. Então chegavam muito caros e era muito difícil isso. Tá? Então eles escravizavam índios. Tá? E essa proibição, então, acaba trazendo uma grande insatisfação para esses produtores locais. Tá? E o governo metropolitano, né, vai tentar resolver isso aí também, tentando, né, dar um jeitinho na português nas coisas. Eles vão criar a Companhia de Comércio do Maranhão, uma companhia de comércio nos moldes, teoricamente, né, da Companhia das Índias Ocidentais, tanto inglesa como holandesa, né. Então, essa Companhia de Comércio do Maranhão é uma companhia portuguesa, uma iniciativa privada portuguesa, um monopólio real concedido pelo rei de Portugal a uma empresa que, teoricamente, teria a obrigação de fornecer escravos negros para a região. Tá? Eles tinham a obrigação, né, de importar, digamos assim, 500 negros africanos anualmente à região. E, além disso, eles teriam o monopólio do comércio. Tá? Era uma garantia para a empresa que ela teria lucro, né, nesse comércio, nessa iniciativa. Tá? Só que essa ação não dá muito certo, né? Principalmente porque essa companhia ela não cumpre o acordo. Né? Ela, além de não levar os escravos, ela oferece mercadorias importadas, né, trazidas de fora, manufaturas consideradas muito caras, preços não eram justos. Eles tinham também monopólio de compra dos produtos produzidos aqui no Brasil para serem vendidos fora, também pagavam abaixo do preço que antes era pago. Então isso leva, né, à insatisfação desses latifundiários para dois lados, tanto pela falta de mão de obra escrava, tá, quanto pela questão da Companhia do Comércio. Com isso, tá, em 1684, liderados pelo Manuel Beckmann, tá, esse grupo de colonos locais, tá, eles expulsam os jesuítas, tomam o poder, né, local, na localidade, né, mandam embora também a gente da Companhia de Comércio, tá, e passam, né, a governar a região sem romper com Portugal. Né? Manuel Beckmann ele manda seu irmão Tomás Beckmann para Lisboa para negociar com o rei de Portugal, né, declarando sua lealdade ao rei, né, e tudo mais. Tá? O que eles não contavam é que o Tomás, né, Beckmann seria aprisionado ao chegar em Portugal, tá? E os portugueses acabam mandando, né, tropas para a região que vão, né, depois de chegar, demora um pouquinho para eles chegarem, né, vão acabar sufocando a revolta, né, sem grandes problemas. Né. Seus principais líderes, né, os principais líderes da revolta, né, tanto Manuel Beckmann, tá, como outro cara que também foi importante, que era o Jorge Sampaio, eles são presos, condenados à morte, tá, são enforcados. Outros
líderes e outras pessoas importantes são degradadas, são mandadas para outras regiões da colônia portuguesa, né, do Brasil, ou até mesmo para outras colônias, né, como Açores, na África, alguma coisa assim. Tá? Os jesuítas retornam ao Maranhão, tá? Eles podem voltar para o Maranhão, tá? E a Companhia de Comércio continua atuando na região, só que perde o monopólio, né? E, né, sofre uma certa, né, intervenção do governo português nesse sentido. Tá? Então, com isso, acaba a revolta de Beckmann, né? Uma revolta momentânea, local, que tinha como crítica, principalmente, essa forma de relação entre a Companhia de Comércio, proibição da escravidão indígena, a falta de escravos africanos, junto à coroa portuguesa. Tá certo? Tempinho depois, tá? Vamos ver em outra região, uma região mineradora, né? A chamada Guerra dos Emboabas. Tá? Então, essa guerra vai acontecer, né, no início do século XVIII, né, no início do período da mineração no Brasil. Tá? O ouro é descoberto pelos bandeirantes, né, pelos paulistas, como nós vimos ano passado, tá? Que dominam a região. Vocês podem ver aí no mapa, né, que está presente, que grande parte aqui do interior brasileiro na época era São Paulo, né? Então essa divisão regional era bem diferente do que é hoje. Tá? E os paulistas então se viam com o direito de explorar a região. Só que, como acontece, né, em vários lugares, a descoberta de ouro atrai muita gente, vai muita gente para a região, né, são chamados forasteiros pelos paulistas, né, ou emboabas. Tá? Emboaba era uma ave, né, que tinha as pernas com penas, né, e significa, na linguagem indígena, pata peluda. Tá? Então, esses forasteiros, como eles vinham de calça, usavam muitas vezes calça, por isso que eles eram chamados de emboabas, enquanto bandeirantes normalmente usavam short, tá? Ou bermudas, alguma coisa assim. Tá? Então, eles começam a chamar de forasteiros de emboabas, que vai acabar gerando aí o nome, né, desse conflito. Tá? O conflito ele vai crescer, né, em proporções porque rapidamente os bandeirantes paulistas eles são ultrapassados em número por esses forasteiros. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, tá? Cerca de 1705, um pouquinho antes dessa revolta, tá? A estimativa é de que a população nessa região tivesse perto de 30 mil habitantes, tá? E a grande maioria era de forasteiros, pessoas novas que chegavam na região, tá? E estavam disputando com os paulistas o controle. Em 1707, o ano aqui do início, tá, dessa guerra dos emboabas, tá, esses forasteiros, né, esses emboabas organizam uma grande milícia local, tá, para impor o seu controle sobre os paulistas, tá, e começam os conflitos. Tá. Um dos conflitos, logo no início, né, da guerra, é conhecido como Capão da Traição. Tá, em que mais de 300 paulistas são cercados num capão, numa clareira, na floresta. Eles se entregam sob a promessa de que não seriam mortos, né? Se entregam e depois que eles se entregam e abaixam as armas, adivinha só, eles são mortos, né? Matam eles. Tá? E aí a guerra vai se escalando. Tá? Em 1708, tá? Os paulistas já não tinham muito mais como ganhar, começam alguns conflitos, tá? Continuam alguns conflitos. Em 1709 você tem, né, a finalização, a pacificação, né, digamos assim, imposta pela coroa portuguesa, né? E tudo se resolve então com a ação de Portugal, tá? Que acaba separando Minas Gerais de São Paulo. Tá? Em 1710 é criado, né, a Capitania Real de Minas Gerais, tá? Separando de São Paulo do Rio de Janeiro. Tá? E com controle português, tá? Mas em que esses até então forasteiros, né, se viam como pessoas da região e o controle passa a ser administrado pela coroa portuguesa. Tá? Os paulistas acabam indo para o interior, tá?
e vão acabar descobrindo até novas jazidas de ouro em Goiás, no Mato Grosso, mas nenhuma delas, né, no volume das de São Paulo. Mais ou menos nessa época também, tá, temos em Pernambuco, tá, a Guerra dos Mascates, certo? A Guerra dos Mascates, que no início não tinha esse nome, né? Era conhecido como, né, alterações de Pernambuco, sedição de Pernambuco, conflitos de Pernambuco, né? Só que José de Alencar, um importante escritor, escreve em 1873, né, uma obra em que ele, né, dá esse nome, né, um livro Guerra dos Mascates, que acaba pegando e se populariza e até hoje a gente chama de Guerra dos Mascates. Tá? A Guerra dos Mascates está ligada diretamente ao domínio holandês na região. Tá? Os holandeses já tinham ido embora, né, há uns 50 anos, tá? Mas eles tinham feito profundas reformas em Recife, na região de Recife. Tá? Tinham aprimorado, melhorado portos, tinham acertado linhas de comércio. Tá? E isso faz com que Recife comece a ganhar importância, principalmente comercial na região. Os portos de Recife começam a ser os principais portos de entrada de produtos no Nordeste e no Norte brasileiro. Então, os comerciantes pernambucanos, localizados em Recife, começam a ganhar força, tá? Ainda que, né, a municipalidade da região fosse de Olinda, onde eram, né, tradicionalmente ficavam os latifundiários do açúcar pernambucano. Tá? E esse conflito começa a crescer, então, até porque os comerciantes eles querem uma autonomia, tá? Eles querem maior voz, tá? Enquanto, né, os latifundiários, né, as tradicionais famílias da região estão lá em Olinda e estão em decadência. O açúcar está em decadência. A gente tem que lembrar que quando os holandeses saem, né, do Nordeste, eles vão para as Antilhas, começam a produzir açúcar lá, que além de melhor, né, de melhor qualidade do açúcar, é mais perto da Europa. Então isso também barateava o produto na Europa por conta do transporte. Tá? E a disputa deles então começa a ser sobre a autonomia de Recife. Tá? Temos que lembrar que a autonomia de Recife significa que os comerciantes de Recife teriam, né, poder de fazer suas próprias leis, tá? E os latifundiários de Olinda não teriam mais os impostos, né, dos ricos comerciantes de Recife. Né? Muito ressentidos, né, desses comerciantes, eles começam a chamar esses caras de mascates. Os mascates seriam os pequenos comerciantes, né, ambulantes, que iam de porta em porta. Né? Então, começa o confronto. Tá? Em 1710, esses latifundiários de Olinda organizam uma milícia, contratam uma pancada de jagunços, tá? Atacam a cidade de Recife, tá? Atacam, né, o representante político português que vai para a Bahia, foge para a Bahia. Tá? Os conflitos vão continuando mais um pouquinho, até 1711, na verdade, você tem conflitos ainda. Tá? Até que, né, na segunda metade de 1711, né, as tropas portuguesas chegam, acompanhadas do novo capitão Mor, nomeado pelas tropas portuguesas, tá? E eles tomam o lado dos mascates, dos comerciantes de Recife, pois era, né, o grupo que obedecia às determinações portuguesas. Tá? Eles reprimem a revolta, 150 pessoas, até mais de 150 são presas, tá? Grandes nomes de famílias, tá? São presos, são acusados de crimes de lesa majestade, que seriam até condenados à morte, só que são, né, de famílias importantes. Então, alguns anos depois, em 1714, né, Dom João V, rei de Portugal, ele vai anistiar esses revoltosos, tá? Mantendo aí, né, as principais famílias, né, da agricultura, do latifúndio recifense com ele, tá? Recifense não, na verdade, pernambucano, perdão, com ele. Tá? Recife confirma sua autonomia, então vira capital de Pernambuco e Olinda perde cada vez mais sua importância nesse quadro geral. E, né, para fechar essas revoltas coloniais nativistas, tá?
Vamos falar também da revolta de Vila Rica, né, ou conhecida também como a revolta de Filipe dos Santos, tá? Que na verdade a gente fala do Filipe dos Santos, de Vila Rica, mas existiram alguns levantes, né, um pouquinho mais de uma dúzia de levantes, pequenos levantes nessa região, todos motivados pela mesma questão, né? Tributação do ouro. Então você tem a mineração, as cidades estão sendo formadas, Portugal, né, quer lucrar com ouro, ele quer tributar esse ouro, tá? Mas as formas de tributação vão gerar, né, contestações. E aí, no Mar dos Levantes, que é esse do Filipe dos Santos, tá? Que acontece em 1720, em julho de 1720, ele é uma mobilização contrária diretamente, né, ao estabelecimento das casas de fundição. Lembrando que as casas de fundição eram lugares onde o ouro era fundido, transformado em barra, o ouro em pó deixa de ser permitido, né, que as pessoas circulem com ouro em pó, né, todos tinham que fundir o ouro, transformá-lo em barra, e lá mesmo se fazia o quinto do ouro, se quintava o ouro, né, pegava-se 20%, um quinto em imposto desse ouro. Isso vai acabar, né, gerando essa revolta, então, liderada pelo Filipe dos Santos, tá? E que, a princípio, eles tomam, né, o controle rapidamente, né, da região, tá? Na verdade, não chegam a tomar o controle em si, mas eles tomam o controle da situação, eles fazem um acordo, né, com o governo português, né, com, na verdade, representantes do governo português na região, tá? Que aceita a proposta deles, que era de não ter mais a quintagem do ouro, mas que eles pagassem a quantia anual, mas na verdade ele só estava ganhando tempo, né? Ele aceita esse acordo, espera alguns meses, que é o tempo que demora, para que chegasse um destacamento de soldados portugueses, né? Chegam 1.500 homens, tá? Esses caras reprimem a revolta, tá? Filipe dos Santos, né, esse líder, ele tenta fugir, mas acaba preso, condenado e esquartejado. Né? Sua cabeça fica exposta, né, no Pelourinho, na Praça Central de Vila Rica, para todo mundo ver. Tá? Bem, pessoal,